Bandeirada para a terceira etapa das 1000 milhas históricas brasileiras. Entre eles, um tricampeão mundial. E a gente vem mais para se divertir. Eu competi a vida inteira, hoje eu detesto competição. Talvez um pega de moto aí com os motoboys, essas coisas, mas fora isso... Vamos viajar pelo Brasil com muito charme. Saber o que os estrangeiros fazem nesse rally. Viva o Brasil! Se o bicho pegar, não se abale. Um estressezinho básico faz parte. Cada um tem uma versão da história, sempre vai ser. Então a gente separa todo dia, durante o dia a gente se junta de novo à noite. Você começou a contar, eu não sabia qual era o tempo. Falei. Repete o tempo. Ó, temos 2 quilômetros. No único dia, mais de 400 quilômetros percorridos. Se prepare para passar por caminhos históricos e com muita adrenalina. Um percurso de 1.602 quilômetros em 5 dias. Um roteiro pelas estradas históricas do país, que por incrível que pareça, nada tem a ver com o nome do rally. 1000 milhas históricas brasileiras. Na verdade, chama rally histórico porque de carros clássicos do mundo todo chama histórico, porque você resgata a história quando você reforma um carro antigo. Mas, por coincidência, estamos passando por região histórica com carros históricos. Boa! Por aqui, para alguns, competir fica para segundos planos. E olha que a afirmação vem de quem merece respeito quando o assunto é automobilismo. E a gente vem mais para se divertir. Eu competi a vida inteira, hoje eu detesto competição. Eu gosto, talvez um pega de moto aí com os motoboys, essas coisas, mas fora isso, a gente corre de competição. A vida já é uma competição, né? O alerta ainda inclui a velocidade. Nem sempre quem for mais rápido vence. A regularidade é o que dita as regras do jogo. Ponto de largada, São Paulo. E antes mesmo das 7 horas da manhã, lá estavam eles. 50 carros clássicos fabricados entre as décadas de 1950 e 80 e homologados pela Federação Internacional de Automobilismo. Dezesseis deles pilotados por casais. Emílio e Glícia, por exemplo, bateram o cartão nas 3 edições das 1000 milhas históricas brasileiras. Mesmo assim, na hora H... Sempre é nervoso, exatamente, mas eu acho que o principal realmente é controlar a ansiedade, para não deixar atrapalhar, porque realmente se perder o controle, já começa mal na saída. Nunca participei num rally, é a primeira vez, já começo um rally de 4 dias, estou nervosa assim. E você confiante com a navegadora? Ah, sim, o menor dúvida. Eu sou um escravo dela, o que ela mandar fazer eu faço, entendeu? A numeração colada no capô remete ao horário exato da largada. A cada minuto parte um. Para que tudo seja controlado, velocímetro, conta-giro e cronômetro. Objetos obrigatórios necessários. Tem que ficar atento nesse roteiro. A questão de bifurcações e tudo mais, que na planilha acaba confundindo um pouco. Se você errar, adeus. Se em outras categorias, o piloto depende da comunicação com a equipe técnica e mecânica que ficam nos boxes, por aqui o mapeamento da prova é desenhado com um navegador. Por isso, é importante bom entrosamento. Perícia e raciocínio rápido também entram como pré-requisitos. Eu calculo as distâncias de 200 em 200 metros para a gente ter uma referência pelo odômetro do carro, né? Além das referências da prova, para ficar mais precisa a navegação. Então eu pego as referências e a partir das referências eu faço as minhas referências pro odômetro do carro.
né? Então isso exige um monte de contas, eu tenho que transformar os quilômetros em metros por segundo e para conseguir ter o tempo ideal. E para todos esses cálculos, nada de calculadora. GPS, então, nem pensar. Não pode. Não pode ter nenhum equipamento ligado ao carro. Na nossa categoria, né? A gente só pode usar o cronômetro e o odômetro do carro original. Então a gente tem que basear, olhar a planilha e ir batendo esses dados com a planilha. Tudo pronto e acomodado. E felizmente esse carro tem um pouquinho mais de porta-malas. E olha aqui, como é que tá. Aqui, ó. Aqui quantas são suas, se alguma é? Só essa. Isso aqui é só os sapatos dela. Nós estamos levando 10% do que ela queria levar, né? Bandeirado, começa a disputa. Ou... Mais passeio. O que tem que atender? Não. A largada será em São Paulo. Próxima parada, Mogi Guaçu. Mais precisamente no Autódromo Velocitar, considerado o mais moderno do país. Logo de cara, uma paisagem de arrepiar. Quem entra pela primeira vez no Autódromo Velocitar se surpreende. É um trajeto bem diferente, assim, e tu entra nas curvas, não sabe o que vem pela frente, não sabe para que lado é a próxima curva, né? Mas é bem legal. Adorei, achei ótimo, pista ótima, foi tudo perfeito. 16 boxes com capacidade para 32 carros. 15 postos de sinalização. A boa impressão aumenta ao chegar na pista. O asfalto é de primeiríssima qualidade. A composição toda de borracha, o que proporciona excelente gripe. Por tudo isso, a mensagem que fica é pontual. Bem-vindo ao autódromo mais moderno do Brasil. Durante anos, a gente investiu para criar aqui realmente um autódromo de padrão internacional e acho que a gente conseguiu ter um autódromo de 3,4 quilômetros de distância, que não tem nenhum lugar com menos de 13 metros de largura e os lugares mais difíceis ele chega a ter 19 metros, com todos os boxes e dentro do padrão da FIA, para uma corrida de até 36 GTs. Inaugurado em junho de 2012, o Velocitar conta com um circuito externo de 3.430 metros. Para um piloto, um paraíso da velocidade, mas para quem participa das 1000 milhas históricas brasileiras, pisar no acelerador não é o mais indicado. Por aqui, o grande objetivo é o tempo. Para mim, confortável é o seguinte, que não destrua o seu carro. Você pode fazer um tempo menor do que aquele que você dá para o fiscal. Então você vai estar usando demais freio, vai estar gastando pneu excessivamente, nós ainda temos mais 1000 e tantos quilômetros pela frente. Então você faz um tempo confortável, é um tempo que você não fica de bobeira na pista e também não está destruindo o carro. Então você escolhe esse tempo nessas 3 voltas e dá esse tempo para o fiscal. E nas próximas 10 voltas você mesmo se obriga a fazer sempre naquele mesmo tempo. Apesar da prova ser de regularidade, todo o cuidado é pouco. A topografia do local sobe e desce, além de apresentar curvas cegas, o que aumenta o grau de dificuldade. Ao todo, 14 curvas. É uma pista bem gostosa, bem interessante, mas ela tem truques. Para quem chegou hoje pela primeira vez, como eu, você até conhecer, você deveria fazer aquilo que qualquer pessoa prudente faria, andar uma vez bem devagar, uma segunda vez um pouco mais. Como a gente não faz isso, a gente já quer usar a pista, então você tem umas surpresas. É a curva mais fechada, vamos dizer, que tem o ponto de tangência maior, onde os carros, na maioria dos casos, derrapam. Já tive muitas dificuldades em outras vezes nesse circuito, inclusive com outro carro, junto com a minha esposa. Nós demos praticamente um 360 graus, a gente girou. Ela realmente é difícil. Mas nada que abale esse grupo de aventureiros. Frustração mesmo é quando o azar se sobressai.
Infelizmente não vou poder fazer essa prova esse ano. Quebrou uma borracha do eixo cardan e como esse carro é antigo, é 68, não tem essa peça no Brasil, eu vou ter que mandar vir da Alemanha outra peça para poder fazer. Não dá para continuar a prova. Tá voltando então para São Paulo? Não estou voltando, eu vou no carro do diretor da prova, vou fazer com vocês todo o percurso, mas sem participar do rally, só passeando. Muito triste não participar aqui no Velocitar, principalmente? Muito triste. Porque a pista é muito boa, é muito gostosa, eu já fiz essa pista uma vez. Tô vindo a segunda vez para fazer e infelizmente não consegui nem entrar com o carro. Estava muito bom. De fora de uma das provas mais marcantes desta etapa, mas não do rally. O percurso das 1000 milhas históricas brasileiras reserva lugares ainda mais emblemáticos. Vocês vão passar por lugares que vocês não vão esquecer mais. Mais uma largada, mais um dia de pé na estrada. Hoje, os pilotos do Rally 1000 Milhas Históricas Brasileiras vão percorrer mais de 400 quilômetros. Em especial, vamos conversar com uma dupla que atravessou o Atlântico. Tudo resolvido num passe de mágica. O contacto foi um almoço. O Alexandre disse, e se a gente fosse ao Brasil fazer as 1000 milhas? E eu respondi, Alexandre, um dia a gente há de pensar isso. Passado aí um mês e qualquer coisa, fomos para a mesma mesa, para o mesmo local, para o mesmo restaurante, com mais 2 ou 3 amigos, e ele disse-me, está tudo resolvido. O que é que está resolvido? É ir ao Brasil. Uma aventura que para Mário e Alexandre começou mais cedo, ainda em Lisboa, Portugal. De lá para o Brasil, mais de 7.000 quilômetros. Distância que para a dupla espirituosa não diz muita coisa. E estar aqui no Brasil ou estar em Portugal ou em minha casa aqui é igual, não tenho... Tenho muita família aqui também. O brasileiro normalmente é simpático, educado. A gente pede qualquer explicação, então... A identificação com o país, que por muitos anos foi colonizado por portugueses, é de longa data. Eu vou-lhe dar um segredo. Sabe onde é que eu nasci? Eu nasci no Rio. Eu tinha 2 irmãos que foram estar para Portugal. Eu era novo, tinha 5 anos. E fui também na bagagem. Para Alexandre, o envolvimento com o país começou na década de 70. O engenheiro de 64 anos conheceu Maria Lúcia, brasileira, com quem se casou. Em meio a muitas admirações pelo Brasil, uma bem peculiar. Só o cheiro desta mata brasileira, que dá uma impressão que é um cheiro que não se consegue identificar bem, mas parece canela, é um cheiro fantástico, não é? A outra paixão da dupla se aproxima ainda mais dos brasileiros. Fabricado há mais de 30 anos no país e com 3 milhões de unidades vendidas, o grande companheiro dos portugueses nesse rally foi escolhido a dedo. Eu, na altura, fui à Feira de Essen também e havia um Fusca em exposição exatamente desta cor. Em Essen, na Alemanha, não é? Portanto, eu tirei a fotografia desse carro e mandei para ele e disse, olha, Robson, quero o carro desta cor, tal e qual esta cor. E o que é certo é que ele pôs o carro desta cor. Eu e a nossa equipe, né, do RR, a gente montou o carro, preparamos ele, né? É um 1600S, é um 75, né? E a gente preparou todo o motor, preparamos suspensão, né? Para fazer essa prova. Fuscão 1600 ou Besourão, como é conhecido, é uma raridade. Apenas 4.000 foram fabricados. O modelo é um sopro de esportividade de um simpático carrinho que ensinou o Brasil a dirigir. Eu não resido aqui, quer dizer, venho aqui 3 vezes por ano ao Brasil, 2, 3 vezes por ano. E para ter um carro mais complicado, sei lá, um Mercedes, como tem lá, ou isso, tinha que viver aqui, tinha que estar aqui a residir, não é? Então, longe, tenho este Fusca. Toda a gente sabe mexer no Fusca no Brasil. Não há ninguém que não sabe mexer no Fusca. E veja esta facilidade, troca-se o motor, tira o motor, a avaria, troca o motor, não é?
Facilidade? Tá querendo dizer pro Robson e equipe, né? Enfim, de certo mesmo é que a troca do motor virou atração. É impressionante a rapidez e o nível de preparo que eles tinham, porque eles tinham um motor de reserva. Em geral, quando o carro tem um problema desse nível de precisar trocar o motor, acaba a prova para a equipe. Eles foram um exemplo até de levar essa prova, sempre na tranquilidade. Tiveram que trocar motor, o carro quebrou, parou várias vezes, mas eles estão aí, estão se divertindo, estão continuando. E legal esse negócio da equipe levando atrás um motor. A gente leva malemar um step, um litrinho de óleo. Eles levam um motor e uma equipe para trocar. Então a troca eles fizeram em 1h30, fizeram a troca de um motor no meio de um restaurante. Então eu estava no estacionamento do restaurante. Isso é impossível de se ver, só nas 1000 milhas, eu acho mesmo. Velhos de guerra de ralis pela Europa, os problemas por aqui não foram o suficiente para tirar o sorriso do rosto dos portugueses, mesmo tendo o maior deles no dia de percurso mais longo. De Águas de Lindóia a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, 432 quilômetros. Alexandre e Mário não venceram a prova, mas no quesito simpatia e carisma, largaram na frente. Terceiro dia de prova e com certeza o mais charmoso. Isso porque o percurso reserva um visual de primeira e muita história. Serão 100 quilômetros de estrada real. Se prepara, a viagem no tempo está só começando. Mais de 300 anos atrás e esse pedacinho atraente da Estrada Real começava a tomar forma. Por aqui, nada de asfalto. A rodovia de paralelepípedo remete diretamente à época das bandeiras. Os 3 túneis no caminho para Lídice, antes Santo Antônio do Capivari, a 40 quilômetros de Angra dos Reis, indicam a intensidade do trabalho dos escravos. Algumas cidades foram... no mundo levaram o nome de Lídice. Lídice era uma cidade na Europa onde que mataram um general nazista e aí Hitler mandou matar todo mundo na cidade, mudou o rio, etc. Aí ficou uma comoção geral e aí vários países têm uma cidade com o nome de Lídice e aí nós passamos. Tem lá 3 túneis que foram escavados por escravos na época, à mão. Eles usavam só uma espécie de martelinho e tiravam, e levou algo em torno de 3 anos para se fazer aqueles 3 túneis que são escavados na mão, estão lá até hoje, não tem iluminação, não tem nada. Repleto de atrativos turísticos, o caminho da Estrada Real guarda dezenas de vestígios da época mineradora. Um verdadeiro convite para o viajante. O roteiro ainda é alimentado pela beleza singular de locais como Rancho Grande. Em 1837, era considerado o ponto de descanso dos tropeiros, que vinham de Minas Gerais em direção à Angra dos Reis. A pacata cidade ainda conta em alguns espaços com a pavimentação original. Quem vive por aqui teve a surpresa de ver, mesmo que de relance, os carros clássicos do Rally 1000 Milhas Históricas Brasileiras. Pai e filho presenciaram tal imagem pela primeira vez. Eu estava sentado, nós estávamos trabalhando lá embaixo, né? Nós passamos, na verdade, vimos os carros passando, nós ficamos parados olhando. Pela primeira vez. Eu achei muito bonita a frota de carro. Muito bonito mesmo. Tudo carro antigo, né? Eu gostei. Se tivesse com desse aí, estaria tirando muita onda. Seguindo o percurso do Rally pela Estrada dos Tropeiros, passamos por Bananal. Com o ciclo do café, o local ficou conhecido como grande potência econômica. É a estrada mais antiga que tem dos tropeiros, mas era também utilizado por contrabandistas da época aquela estrada. Bananal é uma cidade histórica,
É a cidade que mais teve dinheiro no Brasil. O banco judeu, quando emprestava dinheiro, pegava o aval dos fazendeiros de Bananal. Bananal tinha mais ou menos algo em torno de 15% a 20% do dinheiro do Brasil todo. A riqueza da cidade era tanta que chegou por um bom tempo a ter moeda própria, a financiar a ferrovia e a importar uma estação ferroviária inteira de metal em 1888 da Bélgica, único exemplar na América Latina. Na placa de turismo, mais pontos históricos. Farmácia Popular. Fechada apenas para reformas, a primeira farmácia do Brasil, construída em 1830, era chamada de Farmácia Imperial. A primeira farmácia que existiu foi lá em Bananal. Dom Pedro gostava de passar por lá e ficava hospedado em algumas fazendas. As fazendas de Bananal, ele gostava também de ficar nessas fazendas porque tinha vaso sanitário. Na época não tinha vaso sanitário. Enfim, então Bananal era uma coisa adiantada para a época. O trajeto célebre feito pelo Rally terminou em Caxambu, sul de Minas Gerais. E o conhecimento de alguns não evita os elogios. Foi muito bom, foi ótimo, a gente já fez o ano passado. É longo, mas também você passa o tempo que você vai fazendo as coisas, vai se distraindo, né? É muito gostoso. E é uma coisa que normalmente você não consegue ter acesso a isso por causa da vida corrida, por falta de informação também que existe, ninguém divulga isso. Então você vê, é muito importante. Aqueles 3 túneis de pedra são lindos, né? Você volta no tempo, você volta na época da escravidão, das fazendas, daquela coisa toda. Eu acho isso muito bonito. Um itinerário que, a princípio, tem tudo a ver com o rally. Mas a inclusão desse belo caminho com explicações no livro de bordo tem um peso maior. Nós colocamos no final do roadbook, que é esse livro do rally, nós colocamos sempre a historicidade por onde nós estamos passando e tal, porque vão muitas mulheres dos pilotos. Às vezes elas se cansam de fazer o rally para não brigar com o marido, com o namorado. Aí a gente põe essas historinhas atrás e passa o tempo, é uma coisa divertida, lúdica. Briga com o marido? Inevitável. E relatos que provam isso não faltam. 30 anos de rally para estar aqui hoje. Quarto dia de prova. Estamos de partida para Campos do Jordão. Até aqui, mais de 1.000 quilômetros percorridos. Mas o que fica mesmo como lembrança são as histórias. Entre eles, alguns, digamos, desentendimentos. Sempre tem, né? Marido e mulher sempre tem momento de estresse, né? Qualquer erro, hoje eu parei do lado de uma vaca e falei, cumprimenta sua amiga aí. Então, isso acontece, mas o amor é isso, né? O amor é admiração, é brincadeira. O homem é competitivo de natureza, né? Então, você não pode ter um carro quebrado, não pode perder pontos, tudo isso. E na hora H, quando acontece a coisa, uma barbaridade, sai cada bate-boca. Mas nós temos um contrato aqui, um código de ética. Existe uma cobrança muito grande quando a gente tem algumas boas classificações. Então isso pesa muito. E o trecho é muito longo, é muito percurso, então você fica concentrada em planilhas, são odômetros, enfim, a atenção é muito grande. E todos os dois quer assim, uma precisão e uma perfeição em tudo. Então ele quer fazer tudo perfeito, eu quero fazer tudo perfeito.
E aí, o que é mais difícil, quando existe algum erro, a primeira coisa que a gente procura é o culpado. Então, começa a briga daí. Ele foi o culpado. Não, foi você. Você não me deu a referência exata. Não, fui eu. 27, 28, 29, segundo. Oi? Um segundo adiantado. Segundo adiantado? Um segundo. Vamos lá, acelera. A gente, se não tivesse acelerado, a gente tinha chegado atrasado. Assim, repete o tempo. Você começou a contar, eu não sabia qual era o tempo. Falei. Presta atenção. Repete o tempo. Ó, temos 2 quilômetros, 2 minutos de deslocamento. O problema todo, o resumo de tudo isso é o seguinte: quando você entra no rally para passear, é uma coisa. Quando entra no rally para competir, é outra coisa. E quando nós, como aconteceu nas 2 primeiras edições de 2011 e 2012, que nós fomos no primeiro 4º lugar e no segundo 1º da categoria, então você tem uma cobrança natural com você mesmo. Você tem uma obrigação de realmente fazer bem e deixar de fazer mal. Então, lógico, aí você começa a brigar pelos centésimos, começa a brigar por 1 segundo a mais ou a menos, que é totalmente diferente. E quando alguma coisa sai errado, sem dúvida, cada um tem uma versão da história. Sempre vai ser. Então a gente separa todo dia, durante o dia, a gente se junta de novo à noite. Eles iludem a gente, sabe? É um modo de convencer pra gente vir. Não, a gente vai só passear. Mas aí quando a gente começa a fazer as bobagens, eles ficam um pouco nervosos. Mas eu falei também que a alegria deles é isso, porque senão ia ser um tédio. Valéria e Paulo são provas disso. Logo no primeiro dia foram forçados a abandonar a etapa por problemas no carro. Resultado... O tédio total. A gente faz rally, eu faço há 6 anos. A gente participou de todos, praticamente, e todos tiveram briga. Você termina o rally com a sensação de que está tudo acabado entre nós. E dessa vez a gente está com um grupo de apoio, quer dizer, first class total, né? E é muito estranho, é muito esquisito, porque eu acho que faz parte essa briga, sendo durante o rally. Foi tão grande que foi no rally de Campos, o último rally do ano passado, e nós tivemos o privilégio de ser 2º colocado. Ela não desceu nem para receber o prêmio, tão brava que ela estava. Eu desci do carro, joguei a planilha em cima dele, bati a porta e falei, nunca mais. Fui pro quarto, empaquei, aí teve a premiação, eu não desci, só desci à noite. Olha que maturidade. Esse ano você não vai ter esse problema? Não, troféu nenhum. Mas eu prefiro tomar pranchetada. É mais legal, é bem mais legal. Não fazer, assim, ficar... É lógico que é gostoso, o pessoal, tanto que a gente acompanhou, porque tem um grupo, entendeu? Isso também faz parte do rally. Tantas brigas, tantas discussões, mas a sabedoria feminina identificou o principal motivo de tanto estresse. Eu acho que quem faz essa programação são os homens. Então as lojas sempre estão fechadas e quando a gente chega sempre estão fechadas também. Isso gera estresse. Gera estresse também, porque, né, pelo menos um paninho de prato, qualquer coisa, né, para levar para casa. Não tem. Fica a dica para 2014. Para eles, mais uma pimenta para as discussões. Sábado de lua cheia. É a noite do Saci. A grande atração das 1000 milhas históricas brasileiras. Para driblar a falta de luz natural, vale tudo mesmo. Até o uso de lanternas extras para uma melhor leitura da planilha. Faróis acesos, atenção para a etapa noturna de Campos do Jordão. Serão 100 quilômetros com frio intenso, uns 10 graus em média. Vamos saber qual a maior dificuldade de uma etapa noturna, o que tem que ficar atento? Olha, tem que ficar atento que a gente tem que olhar a planilha, então nós improvisamos aqui um tipo de discoteca aqui dentro, entendeu? Então o negócio tá eficiente, nós vamos ver se vai funcionar. E o que não der certo a gente improvisa, entendeu? Nós temos pilha, sobressalente, tem lanterna aqui na frente, tá? Vai dar tudo certo. De acordo com a lenda que teria nascido no século XVIII, durante o período das missões na região sul do Brasil, o Saci Pererê é moleque e travesso. Para fazer valer a tradição, os organizadores também prepararam uma travessura. Um ponto da planilha seria percorrido 2 vezes, como se fosse um circuito fechado. A armadilha do livro de bordo pegou algumas duplas. 5 delas se
distraíram com a passagem de outros carros e se perderam, o que alterou a classificação. Os principais competidores não foram vítimas do roteiro. Todos eles fizeram direitinho a lição de casa e perderam poucos pontos na etapa noturna, onde o Saci, travesso moleque, aprontou poucas e boas. O sangue é de competidor, mas mesmo antes da largada do Rally 1000 milhas, o tricampeão mundial cantou a bola. Olha, isso aqui é uma coisa tão assim, uma brincadeira tão bacana. Primeiro que a gente vem com 4 ou 5 casais amigos de Brasília e a gente vem mais para se divertir. Eu competi a vida inteira, hoje eu detesto competição, né? Talvez eu pega de moto aí com os motoboys, essas coisas, mas fora isso, a gente corre de competição. A vida já é uma competição, né? E a gente vem aqui para se divertir, é um ambiente muito bacana, os hotéis geralmente são hotéis bons, e o pessoal sai às 7 horas da manhã e sai um pouquinho mais tarde, então é uma farra boa. Nada de tempo, distância ou média. A participação do craque do automobilismo e dos amigos entra na categoria turismo. Mas e daí? Se tem alguma vantagem nesse meio, vale o destaque. Dá um gostinho a mais o fato da gente estar na frente dele. Nelson, a gente quer ganhar de você. A nossa meta sempre foi essa, o importante é ficar na frente do Piquet. Não importa se ele veio a turismo, se ele veio competir, mas na lista tá lá, a gente aqui em cima e ele ali embaixo. Pronto, isso que importa. De obstáculo mesmo, algo que para Piquet mal se encaixa no quesito desafio. Tem que tomar cuidado para os carros não quebrarem, né? Porque carro velho é carro velho, né? Você dá trabalho, é que nem gente velha, né? Toda hora quebra uma coisa, arruma uma coisa, um probleminha e tudo. Por mais que a gente trate os carros bem, você tem que sempre estar com os carros bem afiados para não quebrar, né? Se por acaso acontecer de quebrar, o fato apenas força Piquet a voltar nos velhos tempos e se transformar em um mecânico renomado. Olha, eu posso até falar que um dia fui mecânico. Eu fui mecânico de motocicleta e fui mecânico de Volkswagen. A gente preparava muito motor de Volkswagen em 1971, 72, 73. Eu trabalhei numa oficina de preparação, eu tive alguns professores que me ajudaram muito nessa oficina. E eu preparei sempre meus motores de Super V, que eu comecei a correr de Fórmula de Super V. Quem já teve a honra de contar com a ajuda do piloto se vangloria. Eu pequeno de bateria, aí ele reconheceu o Nelson e falou: nossa senhora, que prazer estar aqui, meu pai falava demais de você, eu sou seu fã. Aí eu olhei para ele e falei: cá, você tá falando com ele e eu? O piloto carrega um mecânico desse, você não vai falar nada comigo? Pura diversão. Assim foi o Rally, passeio à brincadeira. Tanto que entre eles, errar o caminho vira curtição. Hoje foi muito engraçado, porque nós pegamos uma rodovia errada e fizemos aqui perto de Campos do Jordão quase 35 quilômetros de estrada de montanha e de terra. Né? Então foi maravilhoso, vimos lugares maravilhosos, vimos fazendas maravilhosas, vimos coisas que só mesmo errando para ver isso, mas foi muito bacana. No meio do bate-papo, um Piquet que poucos conhecem. Cara, isso é um prazer que a gente tem de acompanhar nosso tricampeão, né? E acima de tudo, amigo que, cede tudo pra gente, bota os carros, organiza, faz tudo ser perfeito e mostra uma pessoa que eu acho que muita gente não conhece, né, cara? Um cara bacana. Para a próxima etapa, ele mesmo confirma a presença e aproveita para passar o recado no estilo Piquet de ser.
Semana que vem nós decidimos já que vamos deixar a mulher em casa, vamos trazer as namoradas. Vocês concordam? Não, a gente vai vir com os namorados. Eles vão trazer a gente também. A gente vai arrumar os namorados que tem coleção de casa de Mas é isso que eu perguntava, como é que vocês vão vir? namorado que tem coleção de casa de chá. O último dia de rally foi também o menos exigente de todos. 213 quilômetros de estrada, descendo a serra a partir de Campos do Jordão rumo a São Paulo. Após um longo trecho de deslocamento, as duplas começaram a chegar. 1.600 quilômetros e 5 dias depois da largada, ao mesmo ponto de onde partiram. E com direito a uma reviravolta no resultado final. Carlos Souza e Laurival Calçada, que lideraram a classificação durante boa parte do percurso, não sustentaram a ponta nos 2 últimos dias e caíram para a 3ª colocação. Os irmãos Christian e Thiago Casal de Rei, graças ao ótimo desempenho na etapa noturna de Campos do Jordão, acabaram em segundo. O título ficou com a dupla considerada favorita pela maioria dos competidores, já que o entrosamento entre eles dura 5 anos. Os gaúchos Rogério Franz e Mário Nardi, com um total de 334 pontos perdidos, foram os grandes vencedores da 3ª edição das 1000 milhas históricas brasileiras. A gente saiu em quarto e conseguiu reverter, foi bem legal mesmo o resultado. A gente não esperava... a gente não tinha noção ainda que a gente tinha chegado em primeiro, porque estava muito apertada a diferença entre os competidores, né? Mas estava bem legal mesmo. Nós estávamos preocupados porque estava realmente bem justo, né? Os 3 primeiros. Mas o Mário trabalhou bastante nos cálculos e deu resultado e recuperamos, principalmente na prova noturna e no último dia anterior ao sábado, né? A gente deu uma boa recuperada. A 3ª edição do Rally 1000 milhas históricas brasileiras chegou ao fim. Muitos quilômetros, muitas histórias, novas amizades e a certeza de que em 2014 tem mais estrada pela frente. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right.